Então, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor William aqui. Hoje a gente vai finalizar aí nosso conteúdo de respiração. Hoje a gente vai falar mais da parte da hematose ou troca gasosa. Então, só para a gente dar uma contextualizada aqui, hoje em dia a gente consegue ter a prática de mergulho, onde você consegue respirar o oxigênio e liberar o gás carbônico com essa tecnologia mais atual, uma coisa mais funcional, digamos assim. Antigamente você utilizava desse equipamento aqui que está do lado esquerdo, que é chamado escafandro, onde você tinha uma roupa de borracha ou de metal, né? E que você tinha lá conectado por um tubo. Esse tubo geralmente em terra, né? E você tinha uma pessoa que ficava meio que abanando com um equipamento tipo uma sanfona, bombeando o oxigênio para você que estava lá dentro. Então, caso aquela pessoa parasse de bombear, ia faltar oxigênio para você e você ia morrer lá dentro porque aquela roupa também era muito pesada. Então, só uma diferença aí das tecnologias que a gente foi aprimorando, e o avanço dessa tecnologia facilitou o quê? O estudo lá da região marinha, e aí você tem a parte do entretenimento quando a gente fala de ecoturismo. Então, foi só para trazer um conteúdo a mais aí para nossa aula. Falando de hematose, o que é hematose? São as trocas gasosas. Você pode ter a hematose pulmonar e a hematose celular. A pulmonar é aquela que ocorre lá nos alvéolos. Então você tem a inspiração de oxigênio, tá? E você tem vasos capilares passando ali próximo àqueles alvéolos pulmonares. E aí, sempre daquela forma. Você tem um meio mais concentrado e um meio menos concentrado. Quando você puxa o ar, de maneira geral, você tem mais oxigênio entrando do que oxigênio lá naqueles vasos sanguíneos. Então, o gás oxigênio ele passa para a corrente sanguínea. No sentido contrário, você tem um gás carbônico em maior quantidade naquela corrente sanguínea do que nos alvéolos. Então, o gás carbônico, o dióxido de carbono, ele pula para os alvéolos onde você faz a expiração. E a hematose celular é a mesma coisa. Quando aquele sistema circulatório está levando sangue oxigenado para os tecidos, o que vai acontecer? Você tem mais oxigênio no sangue do que no tecido. Então, esse oxigênio ele vai pular para o tecido e o gás carbônico vai pular para dentro daquele sangue. Então, você tem essa relação de transporte passivo muito íntima funcionando na hematose. Você sempre vai de onde tem mais para onde tem menos. No caso, concentração dos gases. Aqui mais um exemplo da hematose. A imagem aqui do capilar, né, envolvendo ali os alvéolos, para vocês terem noção de como essas regiões são irrigadas por vasos sanguíneos. E é justamente esses vasos sanguíneos que vão fazer a relação ali de hematose. Mas vejam bem, o dióxido de carbono ele não tem uma atração muito forte com as moléculas. O dióxido de carbono ele está diluído, está ali dissolvido no plasma. Então a gente fala sangue de uma maneira geral, mas vocês têm que lembrar que no sangue a gente tem os elementos figurados e tem o plasma. E esse dióxido de carbono ele é carregado no plasma, beleza? E esse plasma, como está ali no mesmo material, ele vai atuar da mesma forma ali por diferença de concentração. Naquele plasma sanguíneo tem mais gás carbônico, dióxido de carbono, e ele vai ser passado ali para os alvéolos para ser expirado. O que acontece? Nossas hemácias elas têm uma atração muito forte por oxigênio e por monóxido de carbono. Pelo dióxido de carbono, ela não liga muito. Então, pouco desse dióxido de carbono vai ser carregado por essa hemácia. A maior parte dele vai estar no plasma, em forma de ácido carbônico ou bicarbonato. E através do que isso acontece? Justamente por conta da enzima anidrase carbônica, que ela vai ter essa função. Olha lá, se você olhar para essa imagem aqui da direita, você vai ver que tem ali dióxido de carbono mais água formando o ácido carbônico. Então você tem a atuação muito firme ali dessa enzima anidrase carbônica, que ela vai fazer tanto uma reação contra a outra. Ela vai transformar aquela água mais gás carbônico produzido lá nas células em hidrogênio e mais ácido carbônico, ou ela também vai transformar esse hidrogênio mais ácido carbônico em dióxido de carbono e água. E esse dióxido de carbono, lá dentro dos pulmões, vai ser jogado para fora pelos alvéolos pulmonares. Você tem ela atuando de que forma? Você tem o gás carbônico formado lá nas células, a partir da respiração celular, e esse gás carbônico não tem uma relação muito íntima com as hemácias.
essa anidrase carbônica ela vai pegar esse gás carbônico e mais água e vai transformar em outro composto. Tá? E aí ele vai conseguir ser carreado pelo corpo naturalmente. Quando chega lá nos alvéolos, quando aquele sangue chega lá nos alvéolos, o que vai acontecer? Essa anidrase carbônica vai fazer a reação contrária. Ela vai pegar aquele composto que ela formou só para carregar, para ser carregado pelo sangue, ela vai transformar em água e gás carbônico. E aí você tem o gás carbônico passando para os alvéolos, onde vai ser expirado por conta dos movimentos respiratórios. Então você consegue jogar aquele gás carbônico para fora. Então essa enzima ela é muito importante no processo de expulsar esse gás carbônico no corpo. Ela vai agir numa via de mão dupla, liberando ali o gás carbônico ou formando um composto ácido carbônico e bicarbonato, da forma que esse dióxido de carbono consiga ser carregado pelo corpo. Agora, caso você está num ambiente fechado, isso acontece acidente desse tipo em pessoas que ficam fechadas dentro do carro, ou pessoas, principalmente em regiões frias, que têm aquecedor dentro de casa. Tá? Uma grande liberação de monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono ele tem uma relação muito mais íntima com a nossa hemácia do que o gás oxigênio. Então ele vai se ligar às nossas hemácias. Tá? Isso aí vai causar uma certa intoxicação por conta desse gás, tá? Que vai estar chegando até nossas células. E aí, não tem oxigênio? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou gerar energia? Então você tem um acúmulo daquele gás dentro do corpo, podendo levar à morte. Tá? Então é bom a gente saber. Nossas hemácias têm atração por oxigênio e monóxido de carbono, mas elas sempre vão preferir esse monóxido de carbono. Já em relação ao dióxido de carbono, a relação íntima ali, essa relação de ligação é mais fraca. Por isso que você tem a anidrase carbônica ajudando no transporte desse gás pelo corpo. E aqui, só para ilustrar que quando esse monóxido de carbono chega lá no tecido, ele entra na célula e ele vai para a cadeia de transporte de elétrons, ou seja, para onde acontece todo aquele maquinário ali de geração de energia. E quando ele chega lá, ele meio que vai inibir a cadeia de transporte de elétrons, ou seja, você vai meio que parar com toda a produção de energia lá dentro das mitocôndrias. E se você não tem energia, você não tem trabalho celular, tecido morre, célula morre, o organismo morre. Então, é perigoso você ficar trancado dentro de um carro ou num apartamento com um aquecedor que não está muito bem calibrado, porque isso pode levar à morte e você nem vai sentir. Você está dormindo, está só mandando aquele monóxido de carbono para dentro, ele está se unindo às hemácias, formando a carboxihemoglobina, e ele vai parar toda a tua cadeia de transporte de elétrons. Então é bem perigoso assim, se a gente for pensar por esse lado. E a gente tem todo o controle desses movimentos respiratórios por uma região chamada bulbo encefálico, que fica ali no nosso tronco encefálico, que é composto por mesencéfalo, ponte e bulbo. Esse bulbo ele vai ser responsável por controlar os movimentos respiratórios, juntamente com informações que são enviadas por receptores que a gente tem no corpo, no próprio bulbo, né, na artéria aorta e nas carótidas. Então, quando você tem a passagem do sangue por essas regiões, por esses receptores, eles percebem que a quantidade de oxigênio está baixa, ele vai pedir que a frequência respiratória aumente, que é para você ter mais oxigênio passando por mais oxigênio circulando pelo corpo. Quando você tem oxigênio numa quantidade suficiente, ele vai pedir para estabilizar aquele movimento respiratório, porque você já atingiu ali o suficiente para manter o corpo sobrevivendo. E quando você tem muito dióxido de carbono, você está formando muito composto lá pelas anidrases. Então quando ela for degradada, esse dióxido de carbono, você vai estar tendo ali um aumento da acidez sanguínea, porque você vai estar liberando ali íons de hidrogênio. Então esse bulbo também percebe essa certa acidez e pede para que o corpo respire mais para que tenha mais oxigênio circulando pelo corpo. E aí esse bulbo ele vai se comunicar muito proximamente ali através de impulsos nervosos com o diafragma e com os músculos intercostais. Então eles vão ser comandados por esse bulbo, falando para aumentar ou diminuir a frequência respiratória, para que você tenha um aumento da quantidade de oxigênio no sangue ou que você estabilize ela porque já está tudo ok.
Então, galera, espero que tenham gostado da aula. Foi bem rapidinho porque é um conteúdo mesmo rápido, só falamos de hematose. E se tiverem dúvidas, estaremos juntos no nosso encontro do Zoom para sanar todas elas. Valeu!